Aos valorosos cavaleiros que aqui chegaram, eu lhes confio a Athena. Essas foram as últimas palavras de Aioros de Sagitário, que ele deixou em seu testamento. Mas essas são as primeiras palavras deste review. O review que vai contar como que está o Aioros de Sagitário lançado pela Bloquis. Essa figura montável genial que você vai ver agora aqui no canal. Vamos lá! Então bora de mais Bloquis, o Bloquis que vai, o Diário do Sagitário, né, que vai fazer companhia pro meu Ceia de Pégaso, que vocês já viram o review aqui no canal, que foi espetacular, foi super bem assistido e por conta disso também eu resolvi trazer o Aioros de Sagitário. O Aioros é meu cavaleiro de ouro favorito, apesar de eu ser do signo de Leão. Eu adoro a armadura de Sagitário. De vez em quando o Cavaleiro de Leão é o meu favorito. Varia, tá? Depende do meu estado de espírito. E eu gostei muito quando eu vi ele presencialmente no anime Friends. Eu não curti muito o Mu, o Miro e o Ayora da Champion Class, que a Bloquis lançou inicialmente no primeiro wave, né? Mas na segunda wave da Champion Class eu curti muito o Aioros e eu achei que era merecido que ele estivesse na minha coleção. Eu tava meio em dúvida se eu comprava, aproveitei uma promoção zérrima do AliExpress e comprei ele pela bagatela de R$170. E eu falei, eu não posso desperdiçar esta oportunidade. Eu não sou muito fã também das armaduras da versão mangá, tá? Mas a do Sagitário em específico, como ela não tem muita variação de cor, só o cinturão e o elmo, eu também achei que ficou muito bonita nessa versão da Bloquis, tá? Então, o set dos Cavaleiros de Ouro não é um que eu pretendo fazer pra minha coleção, mas o Aioros, eu acho que eu merecia ter ele no meu set junto com o 5 de bronze. Vamos lá, então. Essa é a caixa do Bloquis, a gente tem aqui a figura, é uma caixa muito bonita, ó, ela é toda brilhante, tá vendo? Tem verniz localizado aqui no personagem, aqui atrás ela é feita com um papel brilhante mesmo, onde a gente tem a figura do Aioros e a constelação de Sagitário lá atrás. É muito legal, deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. Olha que legal, tá vendo? É o Aioros, aí aqui atrás a gente tem a constelação de Sagitário. Olha que legal. Então marca Bloquis, o logo chinês de Cavaleiros, que o Sente muda um pouco, o Seiya continua igual. Aqui a gente tem algumas palavras em chinês. Tem aqui o selo de autenticidade da Kurumada Production, que é bem legal. O símbolo, né, do Pégaso, da Pandora Box de Pégaso. Aqui atrás a gente tem mais uma imagem do Aioros de Sagitário. Aqui atrás a gente tem mais uma pose do Aioros, como é baseado no mangá. Aqui no fundo, ó, a gente tem uma ilustração do mangá. Olha que legal. A gente tem aqui de detalhe o Aioros caminhando, que é a mesma figura aqui do canto da caixa, e todas as opções de face, que é bastante, né? Ó. São 5 opções. E aqui atrás depois mais uma figura do Aioros agora dando o relâmpago atômico, na pose, né, de relâmpago atômico. E aqui as variações de mãos, o arco e o pedestal que a gente tem. Aqui atrás, aqui em cima, a gente tem o Aioros também, é bem parecido com as figuras vintage que a gente tinha lá atrás. E aqui embaixo as informações legais da caixa. Vamos abrir então? Eu achei que a minha caixa estava totalmente lacrada, mas quando eu fui pegar ela para fazer a chamada do vídeo, eu já vi que estava... Eu acho que ela devia estar, sabe? Mas acho que a colinha deve ter descolado só. Como é uma caixa meio arenosa assim, ela veio semi-lacrada. Veio num estado bem melhor do que a do Seiya. Se vocês lembram lá no review, a caixa do Seiya veio bem amassada. Então temos aqui, olha, vários saquinhos. São 1, 2, 3, 4, 5 saquinhos. 6 saquinhos, um pequenininho aqui com as peças menores. E o manual. Vamos ver o manual antes. Temos aqui o manual com a mesma figura da caixa. Aqui atrás, ó, que legal. É o relógio, né, do Zodíaco com a chama do Aioros em destaque. A mesma imagem que a gente tem atrás da caixa, ó, que legal, com as páginas do mangá que eles também usaram.
Aqui pedestais, aqui como monta o pedestal, e aqui é o modo como montada a figura em geral. Olha que legal. Desde a face, passando pelos membros, a armadura, até a montagem total e a colocação do arco e da flecha. Aqui atrás, é isso aí. Temos aqui o manual. Nos saquinhos a gente tem as armaduras. Olha que bonita. Nossa, tá muito bonito, gente. Tá mais bonito que na caixa, tá? Aqui pedestal. Eu vou abrir pra vocês e a gente volta daqui a pouquinho. Aqui tudo fora da caixa. Por algum motivo essas duas pecinhas vieram soltas, que são as caneleiras do Ayorus. E o resto vieram aqui nos engradados, tá? Uma mãozinha também veio solta, ó. A mãozinha da flecha. Não sei se eles calcularam mal, depois resolveram colocar. Mas o resto aqui engradados. As mãos, ó, elas vêm nesses engradados que são cor da mão mesmo, né? E a parte da armadura é pintada. E todas as outras que são as armaduras, elas vêm, ó, que legal, já nos engradados da cor. O que, na verdade, é ótimo, pensando que o descasque fica bem mais difícil nesse ponto, né? Olha que legal. Gente, essas asas estão muito bonitas. Essa cor tá muito bem pintada, tá muito legal. Ela é uma cor assim, referenciando o mangá, né? Mas assim, ao meu ver, ela representa o anime tão bem quanto se não fosse, sabe? Tem engradado aqui com o cabelo, que já vem marrom também. Veio separado o pedestal com o negócio aqui, a inscrição, né? Senseiya. Olha que legal. Daqui a pouco eu monto aqui. E esses saquinhos são as partes minúsculas, que é as partes brancas, as faces, estão tudo aqui, tá? Esse aqui eu vou deixar para abrir com mais segurança depois na hora de montar. No último vídeo o pessoal elogiou que eu mostrei como que tira as partes, né? Eu tinha usado como exemplo só o elmo do Seiya. Eu vou mostrar mais alguns aqui para quem tem dúvida disso, tá? Não precisa de alicate, não precisa de nada, tá? Eles já são montados, esses engradados aqui, com a intenção que seja fácil de ser tirado, tá? Então, ó, por exemplo, vou pegar aqui esse daqui, que eu não sei que parte que é essa, mas é uma parte aqui do lado, ó. Só de você mexer aqui, ó, ele já destaca, tá vendo, ó? É bem facinho. É bem facinho, tá vendo? Ele fica com umas pequenas... mas é característico da linha, né? Fica umas pequenas rebarbinhas assim, mas é detalhe do detalhe, tá? Então é bem facinho de tirar. Vamos tirar o elmo também, que já que foi o exemplo que eu usei no outro, ó, é só dar uma mexidinha, ele já sai. Até aquelas partes que vieram soltas, eu achei... Aí, viu? Facílimo. Olha que bonito. Gente, o elmo de Sagitário é uma coisa demais, né? Eu gosto muito. Essa armadura é muito icônica. Vou pegar mais um de exemplo. Vou pegar aqui a ombreira. Tem 3 pontos que ligam também. É só... Super facinho. Tá vendo? E aqui você vai soltando uma a uma. Aos poucos você tem toda a armadura solta para montar o cavaleiro. Olha aqui do lado, olha só para vocês verem curiosidade, aqui é o peitoral, né? Ela é dourada e por dentro, ó, ela tem essa cor amarelada. Essa aqui até já soltou só de eu mexer. Essa cor amarelada aqui, que é pro encaixe. Olha que legal. Ó, acho que é para economizar também, né? Não precisa pintar tudo. Mas ela é meio que uma camada dupla, tá vendo? Ó? Ou não, ou só não foi pintada mesmo. Como é por dentro, né? Não tem necessidade de ser pintado. Muito legal. Vou pra montagem agora e logo a gente vê como vai ficar essa figura. É isso aí, pessoal. E a gente vai terminar essa gravação juntos, tá? Eu fiz toda a montagem das etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 que o manual pede pra gente montar essa figura. E agora que a gente tem pernas, tronco, braços, cabeça montado, a gente vai juntar essas partes, tá? Então vamos lá. Só mostrar pra vocês antes os rostos do Ayorus. Olha que legal. Eu achei que o rosto neutro tá extremamente perfeito. Tá, chega a ser até melhor que o da Bandai. Da Bandai do primeiro Cloud Meet, né?
E os outros dois eu achei que são qualquer coisa. Ó, a gente tem aqui ele mirando o olhar para soltar a flecha, né? E depois ele com os olhos fechados. Esses eu achei sinceramente que são qualquer coisa. Não achei grande coisa não. Vamos aqui então para a montagem. Então a gente vai pegar aqui o tronco e encaixar com as pernas. Cliquezinho. Aí. As pernas e o tronco foi super de boa, tá? Então nada pra pontuar aqui. Depois aqui, essa segunda parte do tronco também foi muito de boa. Ela é mais... Ai, que legal. Ela é um pouquinho mais complexa, vem mais partes, mas não é nada de muito complicado. Agora, os braços foi de boa. O problema foi as mãos, tá? Foi muito duro de montar essas mãos, gente. Vocês não têm noção. Eu tive que fazer muita força. Tive que pressionar uma peça com a outra. E mesmo assim... Ó, aqui, acabei de ver que deu o mesmo problema que deu na outra peça. Ela não foi... agora tá fazendo. Essa aqui tá mais fácil. Ela não se alinhou exatamente com o movimento do pulso, sabe? Principalmente no braço direito. Foi muito difícil colocar isso aqui. Então eu já coloquei direto as mãos do arco e flecha, que são pra mim a pose principal, porque talvez a gente não tenha muito mais poses, trocas de mão na hora da take de poses, tá? Então juntamos aqui braço direito, aí, cliquezinho legal, e depois aqui o braço esquerdo, aí. Gente, a montagem das asas foi uma coisa que eu me surpreendi muito, tá? Porque a asa, ela tem aquele mesmo movimento da Cloud Meat. Então ela faz assim, né? Então tem uma partinha que você coloca aqui pra esconder o vão que faz o movimento. Olha que legal. Ah, foi muito legal. Essa asa eu achei incrível. Aí montado aqui, eu tive que fazer uma força extra, por isso eu montei fora da câmera, tá? Mas tá montado. Na asa também, ela tive que fazer uma força extra para encaixar o pino que faz esse movimento aqui, ó. Inclusive já saiu de novo, tá vendo? E agora para finalizar, a cabeça aqui do nosso Sagitário. Vamos lá, Yorus. Ui. Cliquezinho da alegria. Aê, montado. Aê, tudo meio mal poseado. Aqui, ó. Nosso querido Ayorus, mas tá aqui, tá montado. Tá aí, então o Ayorus de Sagitário. Olha só que legal a base dele, o arco e a flecha. As pernas muito fiéis à armadura, né? E muito fáceis de montar também, muito legais. É legal quando você vai vendo a estrutura, a criatividade que a Blockis usa pra montagem desse boneco. Porque, afinal de contas, é um grande Lego, né? Então, com o manual de instrução você vai montando e é tudo encaixado, não tem metal, não tem parafuso, não tem nada. É muito legal. E muito divertido de fazer também. O tronco é muito fácil, as mãos com aquele problema que eu comentei com vocês. Principalmente mão direita, muito difícil de encaixar. Eu já achei o Seiya difícil de encaixar no outro review que eu fiz, né? Mas o Sagitário, assim, achei muito, muito duro. Essa mão aqui nem tanto. Mas essa aqui... foi dureza, viu? Aqui, olha o rosto, que legal, gente. Tá muito, 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 muito bonito, senhores. Olha que legal. Tá muito bonito. A imponência das asas, ó. A figura tá muito legal. Tá muito legal, tá? Vou mostrar aqui de costas pra vocês. Ele fica muito bem acabado também, tá? Então, aqui apesar também foi mais dificinho, né? Igual vocês viram eu tentando fazer ao vivo e não deu certo. Foi mais dificinho de colocar também. Eu acho que até para as asas ficarem firmes, elas precisam ser mais rígidas, né? Mas os encaixes precisam ser menores para ter mais atrito para quando for... para não soltar à toa, né? E eu tive a impressão que eles têm menos cliques aqui. Então não é muito clicado, sabe? Ele é mais encaixado mesmo, grudado um no outro. Então, por conta disso, acredito que foi mais difícil, tá? Eu vou fazer umas poses com o Ayorus agora. Ai, ai, ai.
E depois eu volto para as considerações finais e comparações com outros bonecos. Vai agora aqui para um take de comparações. Como o Ayorus não tem um ponto de equilíbrio muito bom, como ele é todo de plástico, ele não tem o metal que tem nas figuras da Bandai, então a asa dele tende a fazer ele muito para trás. Por isso eu tive que deixar as asas dele mais para frente e o arco com a mão um pouquinho levantada para conseguir dar um pouco de equilíbrio para ele ficar sem a base em pé. Então as figuras vão ficar meio afastadas. Independente disso, eu coloquei a lente no 35mm. Então não vai ter distorções, ou vai ter o mínimo de distorções possível. Então o que vocês vão ver agora aqui na tela é o tamanho mais real comparado quando a gente vê com o olho humano, tá bom? Primeiro aqui, vamos de bloquinho para bloquinho. Esse aqui é o Ayorus da outra coleção da Bloquis, que é aquele que parece mais Lego. Ele é pequenininho, vocês já viram um review aqui no canal. E é legal como a urna, ela tem um tamanho muito próximo da dele, então dá pra utilizar, se eu quiser, né, daria pra tirar, por exemplo, essa urna aqui e usar ela como adorno pro Ayorus de Sagitário. Outro bloquinho é o que vocês já viram aqui no canal também, o Seiya. Olha que legal. O Seiya é um pouquinho mais baixo que o Ayorus. Dá pra gente ver aqui na altura do ombro, né? O ombro do Seiya fica um pouco mais pra baixo. Deixa eu ver se aqui desse lado fica mais claro. Ó. O ombro dele fica um pouquinho mais pra baixo, mas o Seiya é mais cabeçudo, então ele quase bate ali no tamanho total do Ayorus. Mas no geral o Seiya é mais baixo, tá numa proporção bem legal. Fizeram interessante. Quando eu fiz a comparação com outras linhas, deu pra ver que o Seiya até que casava bem com algumas linhas, tipo essa Figuarts, né? Só que o Ayorus, em tese, ele é adulto, né? Ele é maior. Então eu acho que ele já fica um pouquinho mais desproporcional, ó. Aqui a comparação com o Ryu, da Giada Toys. Aqui com o Tommy Ranger vermelho, da Hasbro. Tá vendo? O Tommy já é bem mais alto. E quando a gente vai comparar com essa Figuarts, aqui o Goku, que também estava na caixa, eu tirei só para fazer a comparação de novo. Ele também fica mais baixinho, tá vendo? Eu entendo, apesar da altura do Ayorus ser mais baixa, porque ele tinha 14 anos quando ele morreu e tudo mais, eu entendo que o Ayorus deveria estar mais próximo da altura do Goku. E a impressão que dá é que ele é menorzinho mesmo, tá vendo? Então o Goku, a linha dos olhos do Ayorus está praticamente na boca do Goku, o que faz com que ele pareça bem menor, tá? Por mais curiosidades, temos aqui a comparação do Bloquis com o Funko Pop. E aqui, para os nossos amados colecionadores de Cloth Meat, a comparação Master, né? O Ayorus de Sagitário com o Ayorus de Sagitário Cloth Meat com o Bloquis. Ele é bem menor, né? Dá pra ver, fica claro. Ele tá. Essa coleção da Bloquis da Champion Class, ela é mais ou menos 1:13. Ela é um pouquinho menor que as SH Figuarts, a Hasbro, a Giada Toys e tudo mais. E a Cloth Meat EX, ela é 1:18. Então não dá pra, né? Só se quiser fazer uma coleção de Ayorus e tal e não se importar com tamanhos, não dá pra expor junto como a mesma coleção. Mas Ayorus é sempre bonito, né? No vídeo fica parecendo que a pintura do Bloquis é muito inferior ao
Bandai. E na verdade porque são propostas totalmente diferentes. Mas quando você vê essa figura isolada e essa figura isolada, você vê a diferença de belezas que cada uma tem e que as duas são interessantes, cada uma com a sua proposta. Tá aí então a Aioros de Sagitário da Blow Keys. Olha que legal essa figura. É uma figura muito bonita, gente. Eu tava em dúvida se eu pegava por conta disso aqui, ó. Da pele, né? Da roupa branca que é usada embaixo do Aioros. E por quê? Porque eu sou muito fã do anime de Cavaleiros. E eu não sabia se eu queria ter uma figura com esse tecido branco representando o mangá. Eu tava pensando em pintar essa parte branca da cor do anime, porque eu acho que mesmo a armadura sendo OCE, original color do mangá, a armadura de Sagitário principalmente não tem tanta diferença de tons, né? As únicas diferenças seriam aqui o capacete e o cinturão. E ambos são só um pouco mais claro, um tonzinho um pouco mais claro. Então não é algo que destoa tanto. Por exemplo, a de Leão, que tem partes bem alaranjadas. Então, na minha cabeça, quando eu vejo a armadura num tom só, é muito estranho. E o Sagitário tem uma escultura de armadura maravilhosa. Eu adoro essas asas, o arco e flecha, as asinhas aqui nas pernas, o desenho todo da armadura, o elmo. Então fica muito legal ter ele numa coleção e numa exposição. No fim das contas, eu resolvi só montar pra ver como que fica, porque inicialmente eu ia pintar no engradado, que fica mais fácil, né? Aí eu resolvi só montar pra ver como fica, qualquer coisa era fácil de desencaixar, são só 2 partes pra pintar mesmo, e eu acabei que gostei, e eu vou expor ela assim mesmo, tá? O Aioros ficou maravilhoso. Muita gente criticou essa figura porque, apesar da proposta OCE dela, ela não tem Aioros de cabelo loiro, né? Ela tá seguindo o anime. O cabelo do Aioros está marrom nessa figura, igual no anime. Eu adorei. Se fosse loiro, eu não teria comprado, tá? Eu só comprei porque essa figura é um meio termo entre anime e mangá. Eu acredito que a Bandai deve ter algum contrato com a Kurumada Production e tal, para que figuras do anime em escala 1:12 só ela tenha o direito. Então acho que figuras do mangá devem abrir essa brecha e por conta disso eles conseguem produzir essas figuras nessa escala, né? E aí é montável, é outra pegada, é diferente. Então eles conseguem meio que burlar esse contrato inicial, talvez até vitalício que a Bandai tenha aí do Aioros. E conseguem fazer figuras bem interessantes que combinam com outras figuras. Eu acho que se a gente deixar no pedestal, o Aioros até que casa bem no tamanho das SH Figuarts, ó. Dá pra disfarçar bem, tá vendo? Num expositor onde tá todo mundo misturado, o rosto do Goku até que é bem o tamanho do rosto do Aioros. Então, o que falta nessa figura seria só o tronco ser um pouco mais esticado. Eu acho que ele é muito pequenininho. Fora isso, é uma figura muito bonita. Umas dificuldades de montagem que eu não curti muito. Por isso que vocês viram muito menos pose no take de poses, tá? Eu não quis trocar as mãos de novo, porque até agora, ó, se vocês terem uma ideia, eu comecei a gravar esse review à noite. E aí deu sono e tal, resolvi terminar outro dia. Hoje eu amanheci com meus dedos doendo de tanto que eu forcei as mãos. Então não é uma montagem lá muito prática. Mas que fica muito bonito na pose que a gente escolher. Ai, olha aí. O centro de gravidade dele não é bom também. Então a gente tem que escolher muito bem como posear ele. E o Seiya, ele com o Seiya fazem uma duplinha, ó, maravilhosa. Eu coloquei ontem mesmo os dois juntos na minha prateleira. E putz, falei, ainda que decisão boa que eu tomei em comprar este Aioros também. Estão fazendo uma dupla muito bonita. E por que Davi? Porque você tem as Ultimates, você tem várias coisas de Cavaleiros, por que você está comprando essa que, assim, nitidamente é inferior à coleção das Ultimates? Porque, gente, esses bloquinhos eu estou comprando com outro foco. O meu foco nas Ultimates é colecionar. Eu tenho eles
expostos numa prateleira de vidro. Eu gosto de preservar eles o máximo possível. Eu olho para eles toda vez, é quase como se fossem troféus que eu tenho. Mas eu sempre quis expor cavaleiros na decoração da minha casa. Ou colocar numa prateleira na sala, alguma coisa do tipo, sabe? E eu nunca consegui, porque para colocar isso eu precisava de uma proteção, de um vidro, de um plástico. Até já tentei colocar nas caixinhas protetoras de Funko, mas fica aquele quadradão no meio da sala, é meio estranho, sabe? E aí essas figuras, por serem bem mais baratas, o seu eu paguei R$199, R$199. O Sagitário eu paguei R$175. Foi um pressão também. Eles não é um investimento tão alto. Como eles não são de metal, o desgaste deles é bem mais baixo, são de plástico. Para limpar também é bem mais fácil, não preciso ficar cheio de 9 horas, cheio de graça para limpar eles. Basta pegar um pincel, como esse daqui, ó, e passar neles. Esse pincel aqui com cerdas bem felpudinhas, ó, de maquiagem mesmo, tá vendo? Minha irmã que me deu de presente. E passar neles aqui, rapidinho a poeira já saiu. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, passo o pincel. Estão limpos e estão lá sendo expostos na minha sala, tá? Bom, então é isso. Essa é a figura do Aiorus de Sagitário. Muito bonito. Eu já encomendei minha terceira. O foco da minha coleção vai ser ter o Aiorus e os 5 de bronze. Se a Blockis lançar uma Athena bem bonita e uma Marin bem bonita, pode ser que se estenda para mais essas duas, mas não mais que isso, até porque o meu espaço é limitado para expor e também não quero ficar expondo um monte de coisa dentro da minha sala, já que esse é o foco, né? Obrigado para você que chegou até aqui. Eu peço que curta esse vídeo. Eu tô meio gripado, então desculpe a minha voz meio diferente neste vídeo. Mas eu recebi o Aiorus aqui num momento que eu tava bem gripado. E eu falei, eu quero abrir e montar e eu quero gravar isso para que fique registrado, porque é um momento que eu quero compartilhar com todos vocês. Foi um momento de uma diversão que eu pude fazer no momento que eu tava um pouco mais debilitado aqui e que eu pude compartilhar com vocês. Então, peço que vocês curtam esse vídeo, mande para quem curte as figuras do Blockis, quem curte figuras de cavaleiros. Para quem gosta muito das músicas de cavaleiros, eu fiz uma homenagem ao Nobuo Yamada num novo tipo de vídeo documentário que eu tô preparando aqui pro canal, que dá bem mais trabalho, então a frequência não vai ser tão grande quanto a dos outros vídeos, né? É o Insólito. Então o primeiro Insólito foi em homenagem ao Nobuo Yamada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards para vocês conferirem. Para você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, dos mundos do colecionáveis, de mangás, se inscreva no canal e em breve a gente volta com mais novidades. Obrigado por você que esteja aqui, um beijão e até mais.